Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deuses e Homens. Hoje nós vamos falar sobre os livros proibidos pela Igreja. Uma atitude costumeira em governos e instituições ditatoriais é a proibição e o banimento de livros. Eles fazem isso com o objetivo de censurar e coibir as ideias e pensamentos conflitantes com sua ideologia. Regimes ditadores, como o nazismo, o comunismo, são exemplos comumente citados quando falamos de censura e banimento de livros. Ao falar de censura, não podemos nos esquecer do período de ditadura militar no Brasil, que se estendeu de 1964 a 1985. Período esse no qual muitas obras foram censuradas pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP. Porém, nesse quesito de censura e banimento de livros, as instituições religiosas tiveram um grande destaque e estão bem à frente nesta questão de tentar banir e de tentar censurar livros. Obras de autores famosos da literatura mundial, como Thomas Hobbes, René Descartes e Victor Hugo, fizeram parte do Index Librorum Prohibitorum, que é a lista de livros proibidos criada pela Igreja Católica na Idade Média. O Index foi criado como uma defesa da Igreja diante da invenção da prensa móvel e a consequente popularização dos livros, que ameaçavam a autoridade católica. A primeira edição, oficializada em 1559 pelo Papa Paulo IV, tinha 550 obras censuradas. A 32ª e última edição, de 1948, tinha 4.000 títulos censurados. Os livros reprovados, considerados imorais ou contrários à doutrina, eram queimados. Em 1966, o documento foi extinto por Paulo VI. Ainda assim, até hoje, autoridades do clero podem emitir um alerta sobre os riscos de algumas publicações. O chamado admonitum, ou advertência em latim. Na prática, é um aviso de cuidado para os leitores sobre determinada obra. Livros como o Código da Vinci e Harry Potter são alguns exemplos de livros não recomendados pela Igreja. Vamos destacar agora alguns grandes autores que foram considerados escritores malditos e tiveram suas obras incluídas no famigerado Index. Vamos começar com o grande autor Thomas Hobbes. Todas as obras desse matemático e filósofo inglês foram listadas no Index. Esse grande escritor acreditava que o medo leva os homens a serem submissos a uma forma soberana de poder, como a Igreja, por exemplo. Em O Leviatã, um dos seus mais famosos livros, Thomas citou ainda que a adoração aos santos não era permitida pela Bíblia e que o povo seria induzido pelo Papa a ouvir uma falsa interpretação do livro sagrado. Um outro grande autor, conhecido mundialmente, que teve seus livros colocados no Index, foi o autor Gustave Flaubert. Em sua grande obra Madame Bovary, publicada em 1857, nesse livro é relatada ali a história de uma jovem burguesa que trai o marido. Tratar de adultério seria o pecado dessa obra. Flaubert também satiriza a burguesia ao narrar a vida entediante de Bovary e das pessoas ao seu redor. O autor chegou a ser julgado na época, acusado de criar
uma personagem ofensiva. René Descartes, um outro grande autor, teve também toda a sua obra incluída no Index. O autor, famoso pela frase "penso, logo existo", em seu livro Discurso sobre o Método, de 1637, sugeria que só existe aquilo que pode ser pensado racionalmente. Essa ideia tende a excluir as dimensões da vida que não cabem no racional, como a fé, por exemplo. A possibilidade de encarar Deus racionalmente incomodava muito a igreja, e isso foi o que levou a igreja a colocar as obras desse grande autor também na sua famigerada lista negra, o Index. O grande autor Victor Hugo também teve duas de suas obras consideradas obras perigosas e que foram colocadas na lista negra da igreja. São esses os livros Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame. Os Miseráveis retrata o governo como opressor e retrata a miséria da sociedade. Já o Corcunda de Notre Dame mostra o deformado Cassímodo sendo julgado pela sua aparência. Estas obras eram perseguidas por serem consideradas sensuais e por denunciarem a desigualdade social. O grande escritor Alexandre Dumas também foi muito perseguido pela igreja e teve várias de suas obras incluídas no Index. Os livros do francês não eram bons exemplos para os fiéis, segundo a igreja. Em O Conde de Monte Cristo, personagens se envolvem em suicídio, adultério e consumo de haxixe. Além disso, a obra gira em torno do sentimento de vingança, o que seria incompatível com o cristianismo. No período em que o Index existiu, livros inéditos só eram impressos se recebessem a aprovação de um bispo e o selo de imprimatur, que significa impresso em latim. Países católicos obedeciam, mas em outros, como a Alemanha, por exemplo, de maioria protestante, a igreja não podia proibir publicações. Se a ofensa não fosse grave, alterações eram sugeridas ao autor. Em casos de obras denunciadas pelos fiéis, avaliadores preparavam um relatório, que era discutido pelo alto clero antes de ser encaminhado para o Papa, para a avaliação final. Agora veja só que absurdo, né? Durante séculos, a igreja ela teve esse domínio, esse monopólio das produções de literatura e ainda censurava, né? Proibia livros que eles consideravam que estavam indo contra sua ideologia e suas crenças. Veja só. Então a igreja, ela de longe foi a maior instituição da humanidade no quesito de censurar livros, de proibir livros, de inibir que as pessoas expressem a sua opinião, os seus pensamentos. Então isso por si só já é um grande indício de que a religião, na realidade, ela, ao invés de estimular que o ser humano questione, que o ser humano pense por si só e que ele ponha para fora as suas ideias, a igreja sempre foi uma instituição repressora que inibia as pessoas de falarem, de questionarem, né, de colocarem suas ideias. E veja que grande parte desses livros que foram proibidos pela igreja hoje são considerados grandes marcos na literatura. Livros que realmente mostraram um novo ponto de vista para a humanidade, né? E que abriram a mente da humanidade, que contribuíram para a evolução da humanidade. Pode ter certeza que livros que são considerados proibidos pela igreja são os primeiros que você deve ler. São os primeiros que você deve analisar. A igreja ela não tem interesse nenhum que você aprenda a verdade, que você tenha um ponto de vista diferente do dela, que você raciocine por si só. Tem até aquele velho conto humorístico, né, de uma senhora devota que chegou no confessionário e foi confessar com o padre. Ela chegou e falou assim: padre,
essa semana eu cometi 2 pecados. Aí o padre perguntou, né? Que pecado foi, minha filha? Aí a senhora falou assim, eu raciocinei e questionei 2 vezes. Então, quer dizer, isso demonstra bem, né? Como que as religiões em geral têm pavor que os seus fiéis raciocinem, questionem, reflitam, né, e pensem por si só. Então, eu tenho certeza que se eu tivesse escrito o meu livro, a Bíblia sobre Escrutínio, nessa época, né, do Index, com certeza meu livro estaria incluído, né, na lista negra da igreja. Mas, como sabemos, né, felizmente hoje, né, a própria igreja já percebeu, né, o absurdo, né, que é isso. E hoje eles já não têm mais isso, né, já há algumas décadas. Eles já pararam, né, de colocar livros, né, como sendo proibidos para as pessoas. Mas, como eu já falei aqui nesse vídeo, muitos livros, apesar de não existir o index, né, apesar de não existir essa lista de livros proibidos, eles recomendam que a pessoa evite ler. Mesmo assim, você vê que eles não desistem, né? Não proíbem, mas eles ficam recomendando que a pessoa não leia determinados livros. Porém, mesmo com a igreja recomendando que você não leia certos livros, eu vou te dar uma dica aqui. Leia todos esses livros que a igreja recomenda que você não leia. Leia esses livros, eles vão realmente abrir a sua mente. Eles vão mostrar para você a verdade que a sua religião não quer que você saiba. E se você quiser adquirir o meu livro, eu sempre deixo aqui na descrição dos meus vídeos os links aonde você pode adquiri-lo. Então, se você desejar adquirir meu livro, você pode olhar aqui nos links, né? Na descrição desse vídeo tem vários links onde você pode adquirir meu livro. Tem na Livraria Cultura, né? Tem na Saraiva, tem no Submarino, né? Tem até no meu próprio site, você pode comprar diretamente de mim. E se você quiser assistir os outros vídeos da série também, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para que você possa assistir, ok? Bem, este era o assunto que nós iríamos falar hoje, né? Eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.